Olá, meu nome é Guilherme e vou apresentar um caso clínico orientado pela doutora Angela Volosker. Paciente masculino, 41 anos, apresentando quadro clínico de cefaleia associado à obstrução nasal há 2 semanas. Realizada a tomografia, notando-se formação na cavidade nasal, se estendendo para a região intracraniana frontal esquerda, heterogênea com importante edema adjacente, linfonodos numericamente aumentados, principalmente nas cadeias 2, 3 e retrofaríngea, com algumas áreas de liquefação de permeio. Na janela óssea, notamos destruição óssea com remodelamento do seio maxilar esquerdo e obstrução do mesmo. No corte coronal, observamos melhor a extensão da lesão desde a cavidade nasal para intracrânio, com um certo afunilamento na região da placa cribiforme e os linfonodos cervicais numericamente aumentados, assim como de tamanho. Realizada uma ressonância magnética 2 dias após, notando-se lesão de mesmo aspecto da tomografia, com certo estreitamento na região da placa cribiforme, acometendo cavidade nasal e intracrânio, notando-se ainda pequenos cistos peritumorais na porção intracraniana. Realizado anatomopatológico da nossa lesão, onde foi identificado ser um estesioneuroblastoma, com imunistoquímica positiva para Ki67 e sinaptofisina. O estesioneuroblastoma foi primeiramente descrito por Berger e Luque. É um tumor neuroectodérmico maligno da mucosa olfatória, principalmente do terço superior do septo nasal e placa cribiforme, apresentando um pico bimodal de 20 e 60 anos, com a média aos 50 anos, apresentando-se um pouco mais comum em homens. Raro, de 3 a 6% dos cânceres intranasais, com quadro clínico mais comum de obstrução nasal e epistaxe. Ocasionalmente associados a sintomas paraneoplásicos. Quando pequenos, são massas pequenas, polipoides, unilaterais na parede superior nasal. Quando grandes, são massas em halter, com uma cintura na placa cribiforme, acometendo a fossa craniana anterior com infiltração dural. Tomografia, principais achados: remodelamento ósseo com destruição óssea, com realce homogêneo quando lesões pequenas e heterogêneo quando grandes, sendo importante a tomografia para avaliação pré-operatória. Na ressonância magnética, as chaves diagnósticas são a massa em halter, com uma cintura no nível da placa cribiforme, e os cistos peritumorais intracranianos. Após o contraste, lesões grandes apresentam-se com realce heterogêneo e lesões pequenas com realce homogêneo. Os principais diagnósticos diferenciais: carcinoma espinocelular sinonasal, acometendo o antro maxilar e com o menor realce; adenocarcinoma sinonasal, que apresenta com histórico um fator de risco poeira de madeira e risco ocupacional, etimoide e realce menor; e o carcinoma sinonasal indiferenciado, que é uma difícil distinção, não confinado para a placa cribiforme e cavidade nasal superior, acometendo pacientes mais idosos. O diagnóstico é por histoimuno, metástase local para seios paranasais, órbita ou fossa craniana inferior, ou então podendo cometer à distância os linfonodos cervicais, pulmões, fígado e osso. Os principais linfonodos acometidos são os da cadeia 2, podendo ser acometidos os da cadeia 1, 3 e os retrofaríngeos. Linfonodos são preditores de prognóstico. Metástase para a coluna e canal medular são raras. Linfonodos menores de 1 centímetro, na grande maioria são benignos. Quando apresentam realce intenso, a grande maioria é maligno. Na histopatologia, são células pequenas com nucleolos pequenos e ocasionais pseudorosetas de Homer-Wright. Sem as rosetas, é mais difícil de diferenciar de tumores de alto grau. Na imuno, é positivo para cromogranina, sinaptofisina, enolase neurona específica e Ki67. Estadiamento por toma e ressonância, principal classificação de Kaddish, dividida em A, B, C e D. A limitada à cavidade nasal, B quando se estende até os seios paranasais, C quando vão além dos seios paranasais e D quando tem metástase para linfonodos cervicais. Tratamento principal: ressecção craniofacial, rádio e quimioterapia quando lesões grandes, de alto grau e doença metastática. Nosso caso se torna interessante, pois nosso caso é um esteroneoblastoma apresentando metástase ósseas para a região da coluna. Fazendo uma revisão de artigo, notamos que somente em 2013 foi relatado que somente 28 casos tinham tal condição de esteroneoblastoma com metástase para a coluna vertebral, apresentando lesões no sacro e nos corpos vertebrais lombares. Muito obrigado.